2 Samuel 9. 2 Samuel 9. Eles me deram 20 minutos para pregar na conferência. É um padrão americano. 20 minutos. O que você acha que aconteceu? Preguei em 20 minutos, irmão, me respeita. Preguei para entregar o microfone. Primeiro eu fiquei 7 minutos chorando. Preguei mesmo foi em 14. Eu estou procurando aqui, aonde está o versículo, tá? Não ia achar nunca, eu estou em 1 Samuel. É 2 Samuel, não é isso que eu falei? Isso, versículo 1. Certa ocasião, Davi perguntou, quem perguntou? Aqui no caso ele já era rei, preste atenção. Deixa eu só introduzir para você. Aqui ele já era rei. Quando ele faz essa pergunta, ele já está no auge do seu ministério, da sua chamada espiritual. Pastor, mas ele era rei e ele tinha um ministério? Sim, porque foi Deus que ungiu ele. E a gente acha que Deus só unge alguém para ser pastor. Reis eram ungidos. Você pode ser ungido a rei aqui hoje. Vou falar de novo, você pode ser ungido a rei aqui hoje. Rei fala de governo, de autoridade, de poder, de liderança, de prosperidade. A Bíblia vai dizer que Jesus é rei dos? Jesus é rei dos? Que reis? Você é um rei, querido. Deus vai te entregar uma terra que você vai ser o líder dela. Deus vai te entregar um povo. Que povo? Talvez 3 filhos e uma esposa. E com essa família, irmão, você pode dominar o mundo. Davi está no auge. E o que me encanta no coração de Davi é uma característica que todo homem nobre tem: gratidão. O que me fascina em Davi é o que todo homem honroso deveria ter: lembrança, memória, recordação. Só que nós temos uma tendência de quando crescemos na vida, de quando avançamos, nos tornamos algo que a gente pensa ser algo, a gente esquece das promessas que foram feitas, esquece das alianças que foram feitas, a gente esquece de quem nos ajudou a chegar lá. E Davi mostra o nível do seu caráter, é nessas atitudes, e é isso que encanta Deus para mim, é isso que talvez Deus era apaixonado com Davi, porque a tendência de todo mundo é no tempo do auge, no tempo da vaca gorda, no tempo que está estourado, bombando, pipoco do Brasil todo, não liga mais para quem precisa, não ajuda mais o necessitado. Eu estou no auge mesmo, estou com a agenda cheia, fala com fulano, fala com ciclano, vou ver se dá para ir, vou ver se eu vou ver se eu consigo. E nós vamos desfazendo de pessoas que foram importantes na nossa jornada. Agora Davi faz o caminho inverso, porque no auge ele poderia viver a vida dele. Do nada ele acorda, pensa e fala assim: resta ainda alguém da família de Saul? Presta atenção. Ele tinha uma aliança com Jônatan. Com quem? Mas ele não cita Jônatan, ele cita Saul. E sabe o que me deixa mais encabulado ainda no caráter de Davi? Que Saul foi seu inimigo. Saul tentou matar Davi por várias vezes. Só que o nível de perdão, de misericórdia, de coração de Davi era tão grande que Davi olhava para Saul com dó, com misericórdia, não dó de pena, mas dó de misericórdia, porque Davi sabia que Saul era meio perturbado. Davi sabia que Saul era bipolar. Sabia que Saul era bipolar? Se você estudar a história de Saul e olhar o comportamento dele, ele tinha personalidade bipolar, que na mesma hora que ele falava que ele amava, do nada ele te lançava uma lança querendo te matar. Isso mostra que ele tinha dificuldade com os seus sentimentos.
E Davi, como era um ser muito evoluído para a sua época, muito maduro, muito profundo no autoconhecimento, se você ler os Salmos de Davi com um olhar mais técnico, não espiritual, você vai ver que ele se conhecia profundamente. Ele tinha domínio de quem ele era e também de quem era Deus na vida dele. E aí ele vai fazer uma pergunta: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade? Saul já está morto. Saul já tinha descido à sepultura. Davi não precisava provar nada para Saul, nada para ninguém. Davi não precisava fazer mídia, marketing, ganhar rios, ganhar likes, ganhar notoriedade, nada. Ele já era o rei, querido, entenda. Aclamado, respeitado. Então isso revela caráter. Porque, pastor, como é que eu sei que alguém me ama? Quando ela não precisa nada de você, ela se importa com você. Sabe quando alguém te ama? Quando ela não precisa de nada não precisa do seu dinheiro, da sua influência, do seu nome, nada. E ainda assim ela lembra de te ligar, de mandar uma mensagem, de convidar, fazer questão de você estar perto. É nisso que se demonstra amor. Amor é ficar mandando um buquê de flor e falar palavras ao Léo. Amor muitas vezes é atitude. Inclusive para mim amor é só atitude, não palavra. Pergunta por quê? Pergunta por quê? Deus é amor, amém ou não amém? Jesus é o amor encarnado, amém ou não amém? Me mostra na Bíblia algum versículo que Jesus falou que amava alguém. Acha aí, depois você me mostra. Que saiu da boca de Jesus. Que quem é não precisa falar. Ele não tinha dívida com ninguém. Como ele não tinha dívida, qualquer um que chegava perto dele se sentia amado. Ele não gerava expectativas falsas, ele supria cada expectativa. Todas as pessoas que vinham para perto de Jesus sentiam algo magnético, poderoso. O povo saía com uma ordem: prendam Jesus. O soldado romano vai lá, mandava uma comitiva. Aí voltava. Aí o chefe: cadê o cabra? Olha, eu chamo Jesus de cabra, misericórdia. Você entendeu? Cadê o cordeiro? Vamos melhorar. Corrigir rápido. Mas prendeu não! Gente boa, sou. Quê? Gente boa. Não estou te entendendo. Eu te dei uma ordem. Tu acha que eu vou seguir ele? Aqui que esse negócio, essa espada, esse escudo, essa cinta romana, fica assim para você. Jesus é irresistível. O nosso Senhor, o nosso amigo, Ele é irresistível. Por isso que você está aqui. Porque você era carne de pescoço. Você era carne de vaca. Que isso, pastor? Você era ruim, irmão. Você era terrível. Perseguia crente, falava mal de igreja, não gostava de pastor. Agora que é Jesus. Não é culpa sua não, a culpa é dele, porque ele é tão bom. Ele é tão amigo, tão parceiro, tão leal. Por isso que Saul é o simbolismo do governo luciferiano. Ungido que foi expulso. Ungido que foi rejeitado. Ex-ungido. E Cristo é o simbolismo do governo de Cristo. Amor, misericórdia, inclusão. Pegava quem não era. Lembra que ele pegou 400 homens endividados, mal falados, atribulados de espírito, perturbados da cabeça. 400 homens dentro de uma caverna chamada Adulão. E fez deles os melhores soldados que Israel já conheceu. É o que Jesus fez na sua vida. Você chegou nessa igreja, meu filho, todo atribulado. Estou profetizando. Talvez você chegou aqui todo avacalhado, com a vida toda bagunçada, de perna pro ar. Você não sabia nem por onde começar. Agora olha para você ver que benção. Casou, tem filho, está namorando, está noivado, está trabalhando igual gente, está ganhando dinheiro, está prosperando, está abrindo célula, está servindo o próximo, está indo para as missões. Olha que benção que você está virando, irmão. Você não está entendendo isso, não? É o governo de Cristo já se manifestando na sua vida. Isso mostrando que você é um escolhido, uma escolhida de Deus. Isso não é por acaso que está acontecendo. Volta o texto. Perdão, já está aqui. Parabéns. Continua. Por causa da minha amizade. Com quem?
Em outras versões vai estar assim, ó, por causa da minha aliança com Jonas. Jonas também estava morto. Jonas também já tinha ido embora. E aqui revela um caráter de Deus, porque se Davi simboliza Deus nessa história que eu estou te contando, aqui revela um caráter de Deus. Tem coisas que vai acontecer na minha vida e na sua vida, não é porque a gente está vivo, não é porque a gente merece, não é porque a gente é alguma coisa, às vezes a gente nem está na história mais. E por quê? É porque Ele prometeu por si mesmo. Fala de novo para ver se você entende, porque Ele prometeu por si mesmo. Como assim, pastor Pedro? Existe uma promessa sobre a minha vida e sobre a sua vida. E se essa promessa veio de Deus, Ele vai cumprir ela de um jeito ou de outro. Fala de novo, se essa promessa não foi do homem, não foi da carne, não foi de pastor, mas foi do próprio Deus, eu estou te dizendo que independente do tempo, da estação, da forma, da condição, ela vai se cumprir. Saul já estava morto, Jonas também. De repente Davi fala assim: existe alguém ainda da casa de Saul, por causa da minha amizade, da minha lealdade, que eu queira, que eu possa, que eu consiga honrar ainda? Pastor, não entendi. Deus prometeu por si mesmo. Eu quero que você entenda que o que você está vivendo não é porque você é bonzinho, não, meu amigo. O que nós estamos vivendo não é porque a gente é gente boa, não é porque a gente merece, não, é porque Deus disse que faria, Deus disse que faria, Deus disse, foi Deus que disse. Há uma palavra sobre a minha vida e sobre a sua vida. Eu não sei quanto tempo eu e você temos que esperar ou ainda vamos esperar, mas se foi Deus que prometeu, mais cedo ou mais tarde a nossa senha chega. Só que eu descobri um negócio de senha. Pergunta o quê? Aqui a senha, ela é um engano, ela é um perigo, porque você acha que nunca vai chegar a sua vez. Quem já ficou agoniado dentro de um banco? Você acha que nunca vai chegar a sua hora, aí você pensa assim: eu vou ali rapidinho e volto. Quem já viveu isso? Parece que é uma mágica que acontece, parece um negócio que entra na mente da pessoa, que é você sair, o trem que estava agarrado 1 hora, o trem anda, aí passa 4 na sua frente. Aí quando você volta, alguém fala assim: tem que tirar a senha de novo. A gente tem uma inquietação quando está com a senha na mão, porque esperar é horrível. Esperar é horrível, mesmo sabendo que mais cedo ou mais tarde a sua senha vai chamar. Você fica agoniado, mexe o celular, levanta, vai no banheiro, volta, bebe água, pergunta se tem café. Fica na agonia, não sei se você é igual eu, mas eu fico na agonia esperando. Eu não sei o que é que você está esperando, mas Deus não se esqueceu de mim e de você. Eu quero que você entenda isso. Eu quero que você viva isso na sua alma. Ei, passa o texto. Então chamaram Ziba. Chamaram quem? Chamaram quem? Um dos servos de Saul para apresentar-se a Davi. O rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou o teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda um filho de Jonatas, aleijado. Sabe qual é o problema? Porque a gente demora tantas vezes a chegar na bênção? Porque Deus está querendo nos abençoar e a pessoa está olhando para o nosso defeito. Tem gente que parece que é chamado para nos ajudar e no meio do caminho ele nos atrapalha. Tem gente que era chamado para nos ajudar a chegar no propósito, assim como nós também somos chamados para ajudar outros a cumprir o seu propósito, porque isso é reciprocidade, isso é reino. Mas parece que a gente não consegue ver alguém sendo honrado, alguém sendo chamado, alguém sendo lembrado, sem tocar no defeito. Que Davi fez uma única pergunta. Qual foi a pergunta de Davi? Existe alguém ainda da casa de Jonatas, de Davi, de Saul, para que eu possa honrar? Ziba respondeu 2 coisas. Era só ele responder: tem, Mefibosete, ponto final. Mas ele não aguentou, porque ele é um fofoqueiro, ele é um endemoniado. Deixa eu rasgar logo, é um desgraçado. Que isso, pastor? Que desgraça? Ele é sem graça, não tem a graça, é um desgraçado. Que isso, pastor? Pegou pesado, peguei pesado, que tem gente que tem demônio. Deus está querendo te honrar, ela está tocando no seu defeito. Deus está querendo mudar a sua história, mas fica lembrando o que aconteceu lá atrás, de uma farinha pequenininha, dentro de tantas coisas boas que você fez. É Ziba. Eu estou profetizando que Ziba vai sair da nossa vida, e com Ziba ou sem vida Deus vai nos honrar.
Com Ziba ou sem Ziba, a bênção vai chegar. Com Ziba ou sem Ziba, o nosso nome vai ser chamado. Com Ziba ou sem Ziba, a ceia vai aparecer na tela. Chegou a sua vez. Será que tem alguém crendo nisso, pelo amor de Deus, meu filho? Faz pelo menos mais um barulho. Você vai passar um trator em cima de Ziba. Eu quero nem saber de Ziba. Que isso, pastor? Existe alguém, olha o termo que eu posso honrar. Ele já colocou logo um defeito. Existe, mas é aleijado. Ninguém te perguntou se ele é aleijado. Porque quando Deus quer honrar, Deus não pergunta a condição. Porque quando Deus quer fazer, Ele não quer saber do seu defeito. Que Deus, quando quer mudar a nossa história, Ele não está olhando para a condição momentânea. É Ziba que olha se você tem ou não condição. É Ziba que olha se você pode ou não, se você tem mérito ou não, se você tem história suficiente ou não. É Ziba. Deus não. Deus não precisa dos seus pés. Ele te põe numa carruagem. Deus não precisa do seu talento. Se você não tiver, Ele te dá. Fala de novo. Se você não tiver, Ele te dá. Deus não precisa da sua família. A família de Mefibosete, todos mortos. E você vem falando, é porque eu não tenho família. É porque eu não vim de berço de ouro. É porque eu não sei do que da quanta. Pelo amor de Deus, irmão. Não, que eu me ajuda. Século 21, como é que é menina tatuado? O menino tatuado. Eu estou guro. Pleno século 21. Ano de 2022. Ano da Copa do Mundo. Você vem falar, é porque meu pai não me ajuda. Ai, paizada. É porque minha mãe não me ajuda. Eu, se fosse sua mãe, eu pegava uma vassoura. Ou sou um marmanjo velho dormindo até meio-dia. Se você for rico, você dorme toda hora que você quiser. Agora, se você não for, meu filho, você acorda. Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Passa. Aonde está ele? Perguntou o rei. Sabe o que eu acho lindo de Davi? Davi não perguntou, você é mesmo? Como é que foi isso? Porque tem gente que gosta de ouvir uma história triste. Tem gente que também dá corda para o Ziba. Tem gente que também alimenta o Ziba. Você quer matar o Ziba? Você continua no seu propósito. Você mata o Ziba. Você quer silenciar o Ziba? Não dá ouvido para fofoca. Você quer silenciar, matar o Ziba? Não renda aquilo que ele está doido para entrar. Tem gente que solta as coisas parecendo que é aleatória, porque ele está doido para você pegar o gancho, para você morder a isca e começar aquela conversa. Para denegrir, para difamar, para parar você, para ferir você, para tocar nos seus sonhos. Aonde ele está? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel. Aonde? Lodebar. Aonde? Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Presta atenção. Pastor, o que é Lodebar? Estou terminando. Hoje eu vou tentar terminar 10 horas em ponto. Aí depois tem um irmão que vai falar mais alguma coisa. Presta atenção. Presta atenção. Por que Mefibosete ficou aleijado, pastor? Tem uma explicação bíblica. Está no começo de 2 Samuel. Eu pulei para a gente ganhar tempo. Quando mataram o seu avô, Saul, quando tomaram o trono de Israel, teve uma fuga, uma correria, um estrondo, igual uma boiada. E a ama, o que é a ama? A mulher que cuida, como se fosse uma mãe. Ela não é uma empregada, ela cuida como se fosse uma mãe mesmo. Ela convive o tempo todo com a criança. Ela tem a responsabilidade sobre a criança, chama ama. A ama de Mefibosete foi sair correndo com ele. Aconteceu algum problema no percurso, que ela tropeçou e ele caiu. Como ele era uma criança,
Ele caiu de tal jeito que ele perdeu os movimentos da perna e dos pés. Ele ficou aleijado. Ele não era aleijado, ele ficou aleijado. Um acidente, numa fuga, numa tragédia. Para piorar, ele ainda fica aleijado. Irmão, às vezes a gente acha que a nossa vida não pode piorar. Para de reclamar. É só olhar para Mefibosete. Ele já tinha perdido o avô, já tinha perdido o pai. A sua família real, ele era de uma família real. Ele sai da condição de príncipe herdeiro para ser um fugitivo, para morar de favor em uma cidade que ninguém ouviu falar. Estava aleijado. Então, além da dor de ter um problema físico, além da dor dele ter que enfrentar um problema de adaptação, se hoje alguém que não tem toda a locomoção já sofre terrivelmente, você imagina aquela época, como é que era a vida dessa pessoa. Agora, além dessa dor, ele tinha que carregar a dor de saber que a família real dele tinha sido extinguida do mapa. Você imagina você crescer sabendo: eu vou ser rico, eu vou ser rico, eu vou ser rico, eu vou ser herdeiro, vou ser dono de uma empresa, meu pai é milionário, minha mãe é milionária, sei lá, qualquer coisa do tipo. De repente perde tudo, e além disso a pessoa morre. Então o problema dele, além de físico, era emocional. Terrivelmente agora o problema também é geográfico, porque ele vai morar em Lodebar, terra de esquecimento e dor. Lodebar, quando você estuda a região de Lodebar, nada se plantava em Lodebar. Lodebar era uma cidade infrutífera, solo infértil. O que é que isso significava para aquela região? A gente sabe que naquele tempo tudo era vindo da agricultura, ou da agropecuária, todo tipo de sustento social, todo tipo de manufatura, tudo que vinha da terra. Agora você imagina você morar numa terra que não produz nada. Você é aleijado, perdeu sua família, perdeu a herança, e agora você está numa terra por nome de Lodebar, terra que ninguém quer visitar, terra que ninguém quer ir, ambiente que ninguém quer investir, uma cidade abandonada no mapa. De repente você está lá num dia comum, tomando um café, esperando a vida passar, igual o povo fica lá na roça no interior. Eles ficam com a cadeirinha de corda na beira da porta, olhando para os carros. Aí daqui 2 horas passa outro. Quando Mefibosete está assim, de repente ele vê uns cavalos. Imagina ele: que cavalo? Conheço esse cavalo? Eu conheço esses guardas. Porque rei não ia em lugar nenhum, não mandava ninguém se não fosse a comitiva real. Mefibosete está olhando para a sua cidade, está olhando para ele, e está relembrando, está vindo um flashback, está vindo uma memória. Que carroça é essa? Carruagens? Que isso, esses homens? Meu Deus, que isso? Eu imagino Lodebar, irmão. Pensa aí numa roça. Você imagina um presidente desse nessa roça que você pensou agora? Que sentido que tem? Um chefe de estado, um mega empresário, parar lá de helicóptero, de avião. Qual o sentido? A cidade para ou não para? Para ou não para? Aí tem um aleijado, que dentro dele tem uma fagulha de gente. Meu sangue é real. Eu carrego o nome do antigo rei. Ficou na dele olhando de repente. Você que é o Mefibosete? Sim, senhor. O rei está mandando te chamar. Acho que você não entendeu o que eu estou falando da sua história. Não foi você que escolheu a ele. Foi ele que te escolheu. Não foi você que foi até ele. Foi ele que mandou a comitiva real falar assim: tem um príncipe na terra. Tem uma princesa lá no Brasil, em Belo Horizonte, qualquer lugar desse Belo Horizonte, desse Contagem, de Santa Luzia, desse Ribeirão das Neves, desse da Nova. Vou parar por aqui para não ficar muito longe. Anjos, Espírito Santo, meu amigo, companheiro, desce lá e faz um convite para ele. Sabe qual é o problema? Nós estamos recebendo convites reais e estamos negando. Todo dia ele bate na porta do nosso coração e fala assim: eu tenho um plano para você. Vou te fazer um profeta nessa nação. Eu vou te fazer um empresário nessa terra. Eu vou te fazer uma empresária, uma influência digital. Eu vou te fazer alguém renomado, reconhecido. Eu vou te prosperar. Só que a gente tem uma mania de olhar para o nosso problema, olhar para a nossa realidade e dispensar convites, porque a gente acha que nunca vai ser capaz.
Porque tenta imaginar se Mefibosete olhasse para ele não, ele está mandando me chamar, esse é golpe. Ele vai me matar. É claro que ele vai me matar. Eu sou o último dos samurais, eu sou o último que restou, estou quietinho aqui em Lodebar, sou aleijado. Quem que o rei quer comigo? Quer me matar. Ele deve estar com medo, porque meu avô foi o rei, porque meu avô foi o primeiro rei de Israel. Ele está com algum complexo, achando que eu vou dar um golpe, que eu vou virar um rei, que de repente eu vou aparecer, que mais cedo ou mais tarde eu vou ressurgir na terra. Ele podia pensar como eu e você, porque às vezes as pessoas estão querendo nos ajudar, ele está com medo. Ei, trata essa dor sua, cura esse trauma, vence essa fase. Ai, pastor, eu tive um noivo que me machucou muito. Você teve um noivo, minha filha, você pode ter o segundo. Quem sabe o segundo não vai ser uma bênção na sua vida? Um profeta, um homem de Deus. Mas, não, pastor, é porque gastei tanto dinheiro com terapia. Então morre solteira. Igual a Sara Shiva. A Sara Shiva, o negócio de que estou guardando. Jesus voltou, a Sara Shiva está aí, tadinho. Seus dias estão passando. Até quando você vai negar convites que pode mudar a sua história? Está com medo de quê? Você está com medo da vida? Você está com medo de se aventurar? Você está com medo de se lançar, de se projetar? Você está com medo de arriscar? Por quê? Tem um rei te convidando para uma vida épica. Tem um rei te convidando para uma vida épica. Tem um rei te convidando para uma vida épica. Vou falar de novo. Tem um rei aqui hoje à noite te convidando para uma vida épica. Pula para dentro dessa carruagem. Mas com que roupa eu vou? Ai, começou. Mas como é que vai ser? Só vai. Quando o rei chama, meu filho, nada do que você vista vai servir. Ele vai ter que te trocar mesmo. Nada do que você acha que você sabe vai servir. Ele vai te ensinar um tanto de etiqueta. Nada do que você acha que você podia fazer, esquece. Ele não está te chamando porque você é bom. Ele sabe que você é aleijado. E por que ele está me chamando? Porque ele se garante. Porque ele é o rei. Porque ele é o provedor. Porque ele é o sustentador. Porque ele pode fazer o que quiser da sua vida. Ele tem toda a autoridade, todo o poder. Só que nós temos que ser como Mefibosete. Que Mefibosete me ensinou uma lição. Pergunta qual? Ele sabia quem ele era e não se perdeu por causa do convite. Ele chega diante do rei e faz uma pergunta: rei, por que você mandou me chamar se eu vi um cão morto? Olha o texto. Compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete, o rei perguntou Davi, ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade. Entenda o poder da graça do evangelho. Não é por causa de você não, Mefibosete. É por causa da minha amizade com Jonatas, o seu pai. Você está sendo abençoado, você não sabe nem porquê. Está pingando coisa na gente que a gente não sabe nem porquê. Fala assim: o que é isso, pastor? Não, me ajuda a pregar. Fala: o que é isso, pastor? Está ligado. Está ligado. O que é isso? Chama graça. Graça é quando Deus dá tudo para alguém que não merecia nada. Isso é graça. A graça, a matemática não fecha, a conta não bate. Por que Deus usa fulano e não me usa? Porque você está achando que é por causa de você. Enquanto você achar que é por causa de você, Ele não vai te usar. Por que Deus fez na vida do fulano e não fez na minha? Porque ainda não é seu tempo. Espera a sua senha. Por que fulano já foi e eu não fui? Eu também já pensei assim inúmeras vezes. Quantas conferências eu sentei para ouvir uns pregadores, eu ficava assim: ó Jesus, me dá misericórdia para eu não ficar soberbo, arrogante, e achar que eu prego mais que esse irmão, porque esse irmão está difícil demais. E eu sentava, ouvia e esperava. Sentava, ouvia e esperava. E eu continuo sentando, ouvindo e esperando. Tem que saber esperar a sua vez. Tem que saber esperar chegar a sua hora. Você não pode se projetar antes do tempo, senão você morre. Deixa eu avançar e terminar. Bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Continua. Vou devolver-lhe. Vou o quê? Vou o quê? Todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul.
e você comerá sempre. Para sempre, você tem um voucher. Ah, você não recebeu. Eu estou profetizando que vai chegar o dia que você vai chegar em restaurante, você não vai mais olhar o cardápio. Você vai perguntar assim: qual que é o melhor prato da casa? Eu quero um. Você não vai ficar olhando se você tem condição ou não. Estou profetizando, estou falando sério. Não é para você ostentar, tirar onda, ficar fazendo isso toda hora. Não, não é isso não, irmão. Não, de vez em quando pode, mas toda hora não. Eu estou falando que é a fidelidade de Deus sobre a sua vida. Deus nos dá acessos, preste atenção. Deixa eu te explicar quem é Deus. Deus nos dá acessos a lugares que a gente nunca seria convidado. Deus nos dá honra em lugares que seríamos desprezados. Deus nos dá talento que pessoas pagaram caro e não adquiriram. Alguém recebeu. Deus nos dá capacidades que pessoas estão fazendo cursos e cursos e cursos e não conseguem entender por que você vai e ela não vai. É o acesso do Espírito, é o voucher divino, é o ticket da bênção. É quando o rei vira para você e fala assim: para sempre você pode comer na minha mesa. Não é na antessala, não é com os funcionários, não é lá no outro palácio dos meus assessores. Eu estou falando que você para sempre vai assentar entre os príncipes dessa nação. Eu estou profetizando, eu acho que você não deve estar entendendo que eu estou largando sobre o seu peito agora. Eu estou dizendo que você vai assentar entre os príncipes, não é da nação, não é do mundo. É do mundo. Labadarávia, Lobarga Checandoreblácia, Amanto Révia Subdicau e Azar. Só segue o convite, só receba o convite, só obedece o convite. Pastor, o que eu tenho que fazer nessa história toda? Aceitar o convite, chegar com humildade e desfrutar do que Deus vai fazer. Será que alguém pode receber isso? Eu termino. Você comerá sempre a minha? Mefibosete prostrou-se e disse: quem é teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Quando você receber a bênção, não esqueça quem você é, porque ele falou isso mesmo depois da bênção. E a gente, depois que recebe a bênção, agora eu sou filho de Jonathan. Agora, sabe quem é meu avô? Meu avô é Saul. Esquece isso. Cão morto. Você e eu era vira-lata. Pastor, você está falando uns trem muito doido. Era vira-lata. Você e eu não tinha pedigree nenhum. Era bicho de rua, bicho de viela, bicho de beco, bicho de pagodão, de lixão, de balacobaco. Vou para tudo. Você ia na Furacão 2000. Velho homem, misericórdia. Aí de repente você está na mesa com um pastor de Las Vegas, que mora na Cidade do México, que é amigo do Will Smith, amigo de Justin Bieber, e o cara te manda uma mensagem: my bro, amei te conhecer. Você vai a Cancún? Vou. Passe na Cidade do México e fica alguns dias comigo e pregue na minha igreja. A primeira vez que eu fui no evento do pastor Dado Reis, eu me lembro que eu fiquei muito mal porque eles foram jantar e não me convidaram. Eu fiquei muito mal, porque eu era um adolescente, jovem na fé, e eu não queria, não era fama, não era poder, não era aparecer, eu queria só poder estar perto de profetas. Eu só queria ter acesso à mesa para ouvir os profetas falando das maravilhas de Deus. E eles não me convidaram, e eu fiquei muito mal. Mas eu aguardei minha vez.
eu tenho aguardado as minhas vezes, porque eu sei que na hora certa, eu não preciso de derrubar ninguém, manchar a história de ninguém, denegrir ninguém, difamar ninguém, me promover em cima de ninguém, falar do que eu sou bom, que eu faço, que é isso, que é aquilo, nada. Eu só aguardo a minha senha. Creia, irmão, que na mesa, qual é o segredo da mesa? Preste atenção e eu termino. Na mesa eu não estou em pé. Na mesa eu estou o quê? Eu poderia falar só de mesa, mas como eu quero terminar 10 horas, eu vou terminar aqui. Porque na mesa eu não estou em pé, na mesa eu estou. Então, já que eu estou sentado, o meu defeito está escondido. E como eu não preciso ficar em pé, eu nem preciso da verdade, daquilo que me deixaria de pé. Na mesa da comunhão, na mesa da ceia, do corpo, do cálice, na mesa da presença de Deus, na sala do trono, o seu defeito some, o seu defeito desaparece, e a única coisa que eu e você temos que fazer é nos deliciarmos com as iguarias do palácio. É por isso que Jesus fala assim: entra no gozo do seu. Ele está dizendo assim: aproveita, se delicie, experimente, não fica com um negócio de medinho. Isso, quero, põe. Doce, eu quero doce também. Até açúcar, não fica sabendo não, irmão, põe doce. E carne, todos que tiver. Na mesa, não diz respeito a quem você é. Só de você estar na mesa, vão ter que te olhar na mesma altura. E vão ter que entender que só senta ali se foi convidado. E se foi convidado, não precisa ficar se apresentando, não precisa ficar falando quem é, não precisa ficar mostrando seus dotes, sua história, de onde veio, para onde foi, o que fez. Você já está na mesa, você já está no lugar mais desejado, você já tem uma cadeira num ambiente poderoso, você já está na mesa. Eu acho que você não deve estar entendendo que você já faz parte da mesa. Pastor, o que eu tenho que fazer? Entender que não é por você, é pela fidelidade dele por ele mesmo, porque ele nos amou, porque ele nos chamou, porque ele nos convidou. Aceitar o convite e desfrutar. E desfrutar. Você vai desfrutar de ambientes, de lugares, de pessoas, de promessas, que pelo seu defeito você nunca estaria lá, mas pela graça de Deus, Ele te dá todo o acesso necessário. Será que tem alguém que pode findar esse culto aplaudindo o mais forte que puder?